Já parou para pensar que durante uma chuva com raios não se deve ficar na água do mar? Fique ligado que na aula de hoje você fica sabendo. Roda a vinheta! Salve, salve galerinha! Estamos começando a nossa Química 2, a Físico-Química, uma das químicas mais importantes que tem. Dentro dela, teremos assuntos clássicos como, por exemplo, soluções, que todo vestibular acaba cobrando. Solução, definição de livro. É toda mistura homogênea envolvendo duas ou mais substâncias. Dá uma olhadinha no esquema aí. Eu tenho um copo com a água e só tem água pura ali, então só tem uma fase. Portanto, podemos falar que esse frasco é um frasco homogêneo. Porém, se você coloca uma pitadinha de sal, esse sal se dissolve sendo sal de cozinha e continua o frasco sendo homogêneo. Dessa vez, temos uma mistura, água e sal. E se eu tenho uma mistura, podemos falar que eu tenho uma solução. Essa solução que tem água poderá ganhar o nome de solução aquosa, que é a mais famosa que tem. Dentro desse cenário, temos dois nomes super importantes, soluto e solvente. Soluto, substância que está se dissolvendo ali dentro. No caso, o NaCl. E o solvente é a substância que está dissolvendo a outra, que no nosso exemplo foi a água. Mas nem sempre é fácil você reconhecer isso. Por isso que a química recorre aos valores de quantidade. Substância em menor quantidade, soluto. Substância em maior quantidade, solvente. Mas espera aí, e o estado físico dela, hein? No nosso exemplo, a solução ficou líquida, tendo em vista que o solvente, que era a água, estava no estado líquido. E o solvente é quem comanda o estado físico da solução, tendo em vista que ele representa a maior quantidade da mistura. Mas olha exemplo de outras soluções. Ouro 18 quilates, sonho de consumo de 10 em cada 10 mulheres. Ao contrário do que muita gente pensa, o ouro 18 quilates não é feito de apenas ouro. Ele, na verdade, é uma liga metálica, é uma mistura de aproximadamente 75% de ouro e 25% de prata e cobre. Temos ali um exemplo de uma solução no estado sólido. Soro caseiro, muito utilizado no combate à desidratação. A receita diz pra gente o seguinte: 3,5 gramas de sal, 20 gramas de açúcar, dissolvidos em 1 litro de água. Montamos uma solução com estado líquido. Mais uma vez, o estado físico depende do solvente, que nesse caso era a água, que se apresenta no estado líquido. E por último, o ar atmosférico, feito de aproximadamente 78% de nitrogênio, aproximadamente 21% de oxigênio. Você em casa conta comigo. 78 mais 21, 99% anjo perfeito. E aquele 1% que está sobrando é vagabundo? Não, ele é feito, na verdade, de argônio, principalmente, CO2 e uma série de outros gases. Repara que o ar atmosférico é uma solução no estado gasoso. E como é que o sal de cozinha, o NaCl, de verdade se dissolve na água? Amigão, se liga nessa dica aqui, ó. Os sais geralmente são compostos iônicos. São feitos de cátion e ânion, que é o caso do NaCl. Na mais, Cl menos. Que no estado sólido, esses íons estão aglomerados. É o que a gente chama de retículo cristalino. Tá com medo? Tá na dúvida? Calma que o Silvio Prédio te ajuda. Dá uma olhadinha. Cátion, ânion, cátion, ânion, cátion, ânion. O tempo todo você fica alternando essas cargas opostas. Nesse esquema da gente, a bola negativa está representando o íon cloreto, Cl-. E as bolas positivas estão representando o íon sódio, o Na+. Que durante o estado sólido, esses íons estão aglomerados. É o nosso retículo cristalino. Quando esse sólido bate na água, na verdade esses íons se separam. É o que a gente chama de dissociação iônica. Dá uma olhada nesse esqueminha aí, ó. NaCl, sólido, batendo na água líquida, e no final o que eu tenho é Na+, aquoso, e Cl- aquoso. Uma representação super comum dentro da química. Agora que você já está ligadaço na nossa aula de hoje, tem um presentaço para você. Uma coisa que os livros não apresentam, uma coisa que você só vê aqui de maneira muito especial. É o nosso momento Química Ostentação.
Repara que no nosso frasco temos sódio mais e Cl menos e milhares de moléculas de água. As que estão rodeando o sódio mais, a parte da molécula da água negativa aponta na direção deles. E durante o Cl menos é a parte positiva da água que aponta. O fato deles estarem rodeando o sódio mais e o cloro menos evita que eles se juntem, formando assim o estado sólido. Por isso que o sal fica dissolvido. Não esqueça não, isso é para você. Quem dissolve é o fenômeno da solvatação. E aquela história de não poder ficar na água do mar durante uma chuva com raios? Na verdade, a água do mar é uma grande solução. Uma solução que tem vários sais dissolvidos. O principal, o NaCl, que você acabou de ver que durante a dissolução sofre a solvatação ficando Na+, Cl-. A gente chama esse caso de solução iônica, também conhecida como eletrolítica. E o fato dos íons estarem presentes ali de maneira livre vão fazer com que aquela solução conduza a corrente. E aí, qual é o perigo disso? Se um raio cai na água do mar e numa certa distância, aquela água do mar conseguiria conduzir corrente e você receber essa grande descarga, podendo levar até mesmo à morte. Então a dica é, está curtindo uma praia, começou a ter raio, saia e vá procurar um lugar seguro. Para que você possa entender ainda melhor, olha esse super esquema que surge aí. Temos um gerador mandando corrente elétrica para um fio condutor de elétrons. Repara que os elétrons estão percorrendo o fio e uma hora chegam na ponta desse fio que está mergulhado dentro de uma solução. Se essa solução for a água do mar, terá íons livres conduzindo assim corrente. Então a corrente atravessa o líquido e chega lá na outra ponta, no outro fio. Chegando no fio, vai continuar o percurso, no meio do caminho encontrou uma lâmpada, a lâmpada acende e o circuito está fechado. Se liga que você só acendeu essa lâmpada porque você tinha um circuito inteiramente fechado, incluindo uma solução iônica, aquela que conduz corrente. Mas nem toda solução é assim, hein? Temos a chamada solução molecular, também dita como não eletrolítica. E nesse caso, você não terá a presença de íons livres, então você não conseguirá conduzir corrente, que é o caso do açúcar, da sacarose. Dá uma olhada. C12H22O11. Ela é sólida. Quando você pega esse açúcar e coloca na água, na verdade ele se dissolve, mas em nenhum momento você tem a presença de íons. Nesse caso, você não conduz. Então, mesmo experimento, se lá embaixo o líquido fosse água com açúcar, a corrente viria pelo fio, mas no meio do caminho iria parar e a lâmpada assim não iria acender. E para fechar nossa aula de hoje, dá uma olhadinha nesses dois frasquinhos aqui. Os dois são soluções de água e sal. Cada um tem 100 gramas de água. Sendo que no primeiro eu tenho 5 gramas de sal e no segundo eu tenho 7 gramas de sal. Repara que nesse segundo eu tenho uma quantidade maior de soluto. Então eu falo que esse frasco está mais forte, é um frasco mais concentrado. Já o outro que tem menos sal, eu falaria que ele está mais fraquinho, um frasco menos concentrado, também conhecido como um frasco diluído. Bata no peito e grita assim, eu sou Química Nota 10, fique ligado, até a próxima aí, valeu!